Boa noite, turma. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre radioatividade e reações nucleares. Certinho? Então, o que é a radioatividade? A radioatividade, ela é essa propriedade que alguns elementos possuem de se tornarem mais estáveis, emitindo uma energia em forma de partículas e ondas. Essa emissão ela é espontânea. Aqui nós temos a imagem do urânio, que é um elemento radioativo, o símbolo da radioatividade e uma chapa de raio-x. Certo. Vamos agora entrar no contexto histórico. Esse cara aqui, o Anthony Henry Becquerel, ele foi o precursor da química nuclear. Por quê? Porque em 1896 ele realizou um experimento com sal de urânio em uma lâmina fotográfica e depois de um certo tempo ele percebeu que esse sal havia deixado marcas de sua radiação na lâmina. Então ele foi o descobridor da radioatividade e o primeiro a tratar a radioatividade como uma ciência. Então, gente, esse é o casal Marie Curie e Pierre Curie. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar deles, pelo menos da Marie Curie. Bom, o que eles fizeram? Em 1898, a Marie Curie descobriu o elemento polônio, ele mais radioativo do que o urânio. E no mesmo ano, ela e o seu marido, Pierre Curie, descobriram o rádio, que é mais radioativo ainda. Gente, o polônio ele tem esse nome por causa do país em que a Marie nasceu, na Polônia. Eles trabalharam com o Becquerel. Então, eles aprimoraram sua pesquisa e graças a eles também nós temos o raio-x hoje em dia. Bom, nós temos também o Ernest Rutherford, que no mesmo ano descobriu as partículas alfa e beta, e o Paul Villard, que descobriu a partícula gama. Bom, gente, vamos falar agora sobre as emissões radioativas. Existem 3 tipos de emissões radioativas, né? Que são essas emissões feitas pelo elemento para ele chegar a uma estabilidade maior. Então, nós temos aqui a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Bom, gente, a radiação alfa, que são partículas positivas constituídas por 2 prótons e por 2 nêutrons, elas possuem baixo poder de penetração. Como vocês podem ver na imagem aqui, ela mal atravessa a folha de papel. A partícula beta, elas são partículas negativas, que elas não possuem massa constituída e por elétrons. E seu poder de penetração é superior à da radiação alfa. Como vocês podem ver aqui, a radiação beta passa pela folha de papel até chegar na placa metálica. E aqui ela para. E nós temos a radiação gama. A radiação gama, pessoal, diferente das partículas alfa e beta, trata-se de ondas eletromagnéticas e por não serem partículas, né, não possuem massa. E por causa disso, por ser uma onda eletromagnética, seu poder de penetração é muito superior às partículas citadas acima. Como vocês podem ver aqui, ela atravessa a folha de papel, atravessa a placa metálica e só vai parar aqui na parede de concreto. Essa parede aqui também poderia ser uma parede de chumbo, ok? Então, pessoal, nós temos, então, as leis de decaimento radioativo, né? Que são leis que vão nos auxiliar a entender melhor. E essas leis de decaimento são para as partículas alfa e beta. Seguem determinados comportamentos que são explicados por 2 leis de radioatividade, descritas por Frederick Soddy, que ele vai falar sobre a primeira lei, e Casimir-Fajans, que ele vai falar sobre a segunda lei de decaimento radioativo.
Bom, gente, a primeira lei da radioatividade, a lei de Soddy, ela fala sobre a emissão alfa. E o que é essa emissão alfa, né? Ela é uma emissão radioativa de partículas. O que acontece? Quando um átomo radioativo ele emite essa radiação tipo alfa, ele vai dar origem a um novo átomo com núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos. Como vocês podem ver aqui, esse é o átomo de origem. E aí ele vai formar esse átomo aqui, com número atômico 2 e massa 4, mais um elemento novo, né? Que aqui no exemplo a gente pode ver que é a emissão da partícula alfa pelo plutônio, passou pela radiação alfa, emitiu essa partícula alfa aqui, que pode ser chamada também de hélio. É como se o elemento emitisse um hélio, porque se você for pegar o hélio na tabela periódica, ele tem número atômico 2 e massa 4, certo? E também o urânio. Então, essa é a forma de decaimento para o átomo de plutônio chegar a um estado mais estável. Então, pessoal, a segunda lei da radioatividade, como eu havia falado antes, a lei de Fajans, fala sobre a emissão beta. O que é a emissão beta? Quando um átomo emite uma partícula beta constituída por um elétron de massa considerada, sua massa atômica permanece inalterada e seu número atômico aumenta uma unidade. Como vocês podem ver aqui, o número atômico aumentou, a massa continua a mesma, ou seja, carbono e nitrogênio eles possuem a mesma massa, porém número atômico diferente. E por que essa partícula aqui negativa, né, e tem um zero aqui em cima, tipo elétron, mas o núcleo não tem elétron. Mas o que acontece, gente? A emissão beta ocorre uma transmutação, que são chamados de neutrinos, transmutação então de um nêutron para elétron. E como no núcleo não tem elétrons, só tem prótons e nêutrons, ele vai expulsar esse elétron, né? Esse neutrino, que ele vai ser chamado de neutrino, que é justamente isso aqui. E aí vai formar um novo elemento de mesma massa atômica, mas número atômico diferente. E os raios gamas, eles não sofrem interferência dos elétrons e dos prótons dos átomos que atravessam em razão de não possuírem uma carga elétrica. Olha, vocês podem perceber que as partículas alfa, aqui tem a amostra de um elemento radioativo. Então, as partículas alfa, elas sofrem esse desvio aqui. A partícula beta sofre esse desvio e a radiação gama ela não sofre um desvio, justamente por ela ser uma onda eletromagnética, ela não possui partícula, não possui massa, então ela não vai se chocar com o que tem na frente dela, né? Vai passar direto. E é isso aí, gente. Obrigada a todos. Estamos aí na radioatividade. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no fórum de dúvidas do Moodle. E eu deixei uma atividade lá para vocês fazerem uma pesquisa bibliográfica sobre benefícios e malefícios da radioatividade na atualidade. Então, no nosso momento síncrono, na semana que vem, nós vamos dividir esses grupos. Eu acredito que a gente está com 8 alunos na sala, né? Então, serão 2 grupos de cada, vocês vão decidir em qual grupo ficar. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, estou à disposição. Me procurem pelos nossos canais, e-mail, WhatsApp ou pelo fórum do Moodle. Beijinho. Tchau, tchau.